Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Muito boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos começando o Virando o Jogo desta quarta-feira, ao vivo pela RDC TV. Canais 24 e 524 na Claro Net TV para o estado do Rio Grande do Sul. E pelas nossas plataformas digitais, você podendo nos acompanhar em qualquer parte do mundo. Estamos ao vivo pelo nosso site rdctv.com.br. Sempre lembrando que se você quiser acessar diretamente o player do nosso site, onde tem a programação real time da RDC TV, basta que você acrescente ao rdctv.com.br/ao vivo e aí o acesso direto no player. Você também pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no YouTube e no Facebook. A programação é ao vivo, com live de todos os programas. Para todas as redes sociais, basta que você digite RDC TV Digital. E lembrando sempre que pelo Facebook você interage conosco, pode mandar aí as suas opiniões, os seus questionamentos aqui para o programa. Assim como já está fazendo o Tiago Azevedo, que nos cumprimenta, dá boa noite e diz o seguinte, muito apropriadamente, aliás, Tiago, que Deus nos proteja e nos livre destas pragas aí, no caso, o coronavírus. E sobre os efeitos do coronavírus, especialmente no futebol gaúcho, mas também no futebol brasileiro e no futebol da América do Sul, é que está conosco aqui, recém-chegado do Rio de Janeiro, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman. Boa noite, Luciano. Boa noite, Rogério. Boa noite, Diogo. Prazer estar com os amigos. Vim do Rio, mas questionei as autoridades sanitárias se devia ficar em isolamento. Me disseram que eu poderia sair, por isso eu vim ao teu programa antes que o pessoal se assuste aí. É sempre bom a gente frisar isso, porque a recomendação de isolamento até o isolamento dos 14, 15 dias, que seria a quarentena, é para quem vem do exterior. Quem chega do exterior, sim, isso é recomendado. Inclusive, tem uma amiga minha que esteve no Caribe e também nos Estados Unidos, e não vou declinar o nome, evidentemente, porque não falei com ela, mas é uma colega nossa da área de comunicação e publicidade, e ela está em casa também, fazendo a sua reclusão. Aliás, eu hoje passei o dia inteiro recluso da mesma também. forma, eu saí para vir aqui atender o teu pedido. Se não tem necessidade, a recomendação é que fique em casa. Porque por mais que a gente filtre todas essas informações, essa carga que vem, eu confesso para vocês, para ti, para o Diogo e para a nossa audiência, que eu chego num momento, no final do dia, que eu já estou quase somatizando alguns sintomas. Eu acho que todo mundo tá assim. Carga do que a gente lê pela internet, do que recebe nos grupos de WhatsApp, que é uma loucura. Porque é doença psicológica, né? Tu acaba chegando em casa, dor de cabeça, garganta trava, coisas naturais que a medicina estuda, né? Você convive com uma situação e automaticamente acaba por sentir ela sem ter. Então, eu não sei exatamente se isso não vai afetar muito também a nossa condição de saúde do país, porque muitas pessoas não vão ter absolutamente nada, mas vão achar que tem e vão acabar procurando um médico. Hoje, um colega estava com algumas dores e tal, mas eram só dores estomacais, ele foi no médico, num serviço público, e não foi atendido, não conseguiu, porque tinha muita gente, ou seja, pessoas que talvez nem tivessem nada, mas estão ali porque tem algum medo, alguma coisa. Eu confesso, mesmo que a gente saiba da gravidade, que é uma situação dessas, de uma pandemia, sem dúvida alguma, mas eu me lembro bem o que eu passei quando foi do H1N1, do vírus da influenza, que nós não tínhamos naquela época a disseminação da internet para comunicação como nós temos agora. Por exemplo, não tinha o WhatsApp naquela época, nós já tínhamos o Facebook, né? Sim, o Facebook é de 2008, né? E o H1N1 é de 2009. 2009. Então era o início também do Facebook, não Isso, era algo muito ainda utilizado, difundido e tudo. E nós tivemos já
né, por falta, vamos dizer, de uma informação precisa ou de desinformações, aquilo que nós vimos sendo montada tendas do lado de fora dos hospitais para atendimento e tal. Tudo bem, é uma precaução sem dúvida alguma, mas eu confesso, eu fui num desses hospitais onde tinha essas tendas de atendimento também. Eu cheguei lá com mais 2 pessoas e eu olhei a situação e eu digo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos embora, porque nós vamos estar correndo mais risco aqui, onde está essa aglomeração de pessoas. Algumas talvez tenham o vírus, a grande maioria talvez não. Vamos sair daqui e vamos manter o resguardo e as nossas precauções. Hoje tem muita informação, né? Bem pelo contrário da época, né? Mas também não é tão positivo assim. Muita né? informação. O brabo é tu filtrar essa informação. Muita informação. Tu recebe muita coisa que não faz nenhum sentido. Muita né? informação que é incorreta. Sim. E muita informação também que é exagerada. Porque isso é na interpretação de cada um. Claro. Se nós, jornalisticamente, já temos por obrigação fazer esse filtro, e não é uma coisa fácil da gente fazer esse filtro, porque a gente tem que se cercar das informações que são técnicas, que são profissionais, mas a gente ouve depoimentos também de quem está vivendo uma situação, e para a gente fazer o filtro é difícil. Então imagina, para quem não tem essa responsabilidade, que é só jogar na internet a sua experiência, por exemplo, ou a experiência do que ouviu falar. É claro que as coisas crescem mais. E a quantidade de vídeos, né? Desculpa te interromper, a quantidade de vídeos especialista que está surgindo e no final, se maiores informações, ligue para... É uma coisa muitíssimo complicada. Mas, de qualquer maneira, né, o mais importante é isso. É você diminuir o máximo possível a circulação de pessoas nesse momento, porque a preocupação é de que o gráfico, né? A gente tem falado muito na curva. Essa é a curva ascendente, sem dúvida alguma, da proliferação de casos, e agora já começa a ver também, né, as situações de óbito, e também essa curva vai aumentar, isso é natural dentro desse momento em que nós estamos aqui vivenciando o coronavírus, isso é normal. Como isso é normal? Se a gente fosse fazer, é isso que eu digo sempre, que a população tem que entender. Se nós todos os anos fôssemos fazer um gráfico desse tipo de curva, especialmente no período de inverno, quando nós temos as gripes e as complicações advindas de estados gripais em pessoas mais idosas, em pessoas com menos defesas no organismo, nós íamos nos assustar todos os anos. Nós iríamos nos assustar todos os anos. Tá? Só que, para nós, os casos de gripe, e nem se fala isso na mídia, de mortes durante o inverno, né, passa uma coisa normal. E como existe agora essa comoção mundial com essa pandemia, é claro que as atenções ficam voltadas para isso e nós terminamos nos assustando mais. Então, o importante nesse momento é diminuir a circulação de pessoas. Então, se não precisa, como nós fizemos hoje, né, ficamos na nossa reclusão em casa, em home office ou home work, né, fazendo o que é possível do nosso trabalho, e as pessoas que realmente têm que sair, bom, como agora nós saímos para o trabalho, aí isso é uma obrigação, mas se reduzir o máximo possível a circulação de pessoas nas ruas ou nos ambientes fechados. E é isso que a gente está procurando fazer. Bom, aliás, até queria, para a gente encerrar esse assunto, da tua experiência, se no teu voo, por exemplo, eu falei agora da experiência que eu tive na época da H1N1, eu me lembro que eu viajei, não sei se para São Paulo, para Curitiba, e era praticamente todo o avião de máscara. Todo mundo de máscara no avião. Já chegou a esse ponto, não? Me chamou até a atenção essa situação de que não tinha um número elevado de passageiros utilizando a máscara, nem de passageiros caminhando tanto pelo aeroporto de Santos Dumont, quanto aqui o de Porto Alegre. Alguns ainda tinham, acho que se nós formos usar um comparativo, assim, acho que menos da metade do avião, ou bem menos da metade, estava utilizando a máscara e
A questão da máscara é importante, eu acho que todos sabem, né? Mas ela é muito mais para aquele que tem algum tipo de sintoma não propagado que aquele que não está sentindo nada. Eu, por cautela, botei uma luva, botei máscara, levei álcool gel, fiz tudo. Cheguei em casa, botei minhas roupas todas dentro de uma sacola, fechei para mandar para lavar. Deixar um tempo parado em casa ali e depois vou mandar para lavar. Eu acho que a gente tem que tomar essas cautelas aí todas. Mas não tinha muita gente de máscara, não. Me chamou a atenção, achei que teria um número maior. Sem dúvida alguma. Bom, Luciano, vamos partir para as questões do futebol. Foram uma ou duas reuniões lá na CBF? Ou várias? Não, se formos contar, foram três encontros. Sim. Um na segunda à noite, com 2 diretores da CBF e os presidentes de federação que já estavam lá, onde a gente traçou um cenário de cada estado, seja na questão da saúde e dos atos que o governo, tanto da capital quanto o governo estadual, vinham já adotando e quais eram as restrições que já tinha e a posição da federação local com relação às suas competições e o estado, o estágio em que a competição se encontrava. Especialmente a competição que está em curso aqui, que são os estaduais. Nem todas as federações têm a sua divisão de acesso já iniciada. São poucas as federações que têm a sua divisão de acesso iniciada, então isso também é um fator dificultador. Depois nós tivemos uma assembleia de prestação de contas, onde foi apresentado o balanço, o balancete, as questões administrativas da CBF. E uma vez encerrada essa reunião, o presidente Rogério Caboclo nos recebeu na sua sala também, onde mais uma vez nós tivemos daí a oportunidade de conversar com ele e ele nos colocou algumas situações também, nos passou algumas informações e algumas ideias que a CBF tem tido ao longo de todo esse processo, as dificuldades que tem enfrentado também, até em termos de se tomar a decisão que se tomou. E aí também, mais uma vez, ouviu a gente, nós passamos as nossas dificuldades, questionamos muito a questão do calendário, como ficaria, mas é tudo muito ainda na questão do achômetro, né? Rogério, agora não tem nenhuma decisão, não tem nenhum parâmetro que nos dê a garantia de poder cravar alguma coisa, com exceção, brinquei hoje numa rádio, brinco contigo aqui, do presidente da Conmebol, que já gravou que Sim, competições em maio começa, oxalá ele esteja certo. Agora, falasse questão do calendário, a coincidência de calendário com a Europa e com os outros países da América do Sul, a CBF não cogita? Esse questionamento quem levantou até fui eu, tá? Mas não diretamente na reunião. Assim, no momento que estava conversando com o diretor de competições, até para não alarmar muito também essa questão, e questionei a ele, questionei o presidente se havia essa possibilidade. Foram categóricos em dizer para mim que na cabeça da CBF não se passava isso. Eles gostariam de, ainda que houvesse a necessidade de se fazer algum reajuste, uma realocação de datas ou uma nova forma para o Campeonato Brasileiro, eles gostariam de terminar a temporada ainda no ano de 2020 e não cogitaram, pelo menos na resposta que me deram, de se transformar ou de se estabelecer o calendário no estilo europeu. Isso tem uma condição comercial também, né? Porque se o campeonato começar na metade desse ano e terminar na metade do ano que vem, é só na metade do ano que vem que vai negociar alguma outra coisa de novo, né? Então, também eu entendo o lado da CBF quanto a isso, posso não concordar, mas entendo também. Agora, eu não vejo, presidente Luciano, eu acho que, não sei se a reunião também deu esse entender para vocês, mas eu não vejo possibilidade de se acumular tantas coisas a partir do momento em que se volte às datas. Né? Aí é que está, Diogo. O que se cogitou, o que se conversou, não seria nem a questão de acúmulo, mas sim a questão de postergar o início, ou de fazer alguma coisa e de se tentar, assim, bom, se liberou em tal momento do ano, ainda que... Sempre hipotético, né? Sempre hipotético. Se liberou, o Campeonato Brasileiro está datado para iniciar 5 de maio.
Se até aquele período ali sentiu mais bom, agora liberou para se jogar, que seja de portão fechado, alguma situação assim. Quantas rodadas faltam para ti? Para ti, tá, a CBF estaria disposta a postergar um pouquinho mais o início do Campeonato Brasileiro e de se reestruturar alguma situação e fazer com que os estaduais se completassem naquele período. Lógico que isso tem um impacto importante na gestão, porque muitos clubes, você sabe melhor que eu, eles já têm a sua programação financeira e de contratos até uma determinada data do ano, onde eles teriam que refazer totalmente a questão contratual. Mas isso se ajusta por regulamento, é uma situação emergencial e totalmente fora do comum, mas eu não gostaria de cogitar esse tipo de situação, ou de daqui a pouco estar falando muito nessa hipótese ou em qualquer outra, porque a gente sabe o que isso reverbera e daqui a pouco as pessoas podem ainda criar uma situação ainda mais fantasiosa. Tem uma situação contratual só, Rogério, que na verdade não contratual, mas governamental, porque tudo indica que amanhã o presidente Jair Bolsonaro vai assinar uma MP, em que os vínculos de trabalho podem ser cortados a partir daquele momento. Suspenso, suspenso. Temporariamente. E aí depois, ou romper a condição de salário, diminuição de salário, diminuição de trabalho. Isso pode ajudar os clubes brasileiros daqui a pouco. Amanhã, inclusive, tem uma reunião com o sindicato dos clubes na federação, não? Com o sindicato dos atletas. Ah, dos atletas. Perdão, dos clubes não, dos atletas. Não, a gente já vem desde a sexta-feira passada conversando com o presidente Paulo Mocelin, do Sindicato dos Atletas. A gente tem mantido uma linha direta aí com essa situação, porque eles são indiscutivelmente parte integrante disso, assim como fiz contato com o Alex Bagé, da SEG, com o Itamar Darfoc, com o Michael Zug, do Sindicato dos Árbitros. A gente tentou se cercar de todas essas pessoas que... então a gente vem conversando bastante. Nós temos algumas ideias em comum, inclusive o Sindicato de Atletas com a Federação Gaúcha, em termos de calendário. E amanhã, só ainda a gente não sabe se nós vamos encontrar na federação, se nós vamos fazer por Skype, videoconferência, qualquer situação assim. Mas eu acho que amanhã a gente pode evoluir em alguma situação também para dar uma acalmada nos clubes e na questão contratual também. Porque a maioria não sei se a maioria, mas grande parte dos clubes tem um contrato até o final do Campeonato Gaúcho ou até o final da divisão de acesso, é isso? É isso, não. O maior problema que seria se tem seria junho, maio e junho. 14 de junho é a data, acho que é 14, se a memória não me atrapalha. Sim. 14 de junho é a data final da final da divisão de acesso. Quando nós... preliminarmente, assim, na sexta-feira, a gente acabou determinando que tanto a rodada do acesso quanto a do gauchão seriam jogadas com portões fechados. Sim. Justamente para a gente não interromper a competição, a gente não sabia o que aconteceria até ali. Depois da nota publicada, nós conversamos com os presidentes, especialmente do acesso, que nos explicaram as questões financeiras. Tinha muita gente que teria o jogo do ano, inclusive, no seu estádio, onde teria um recurso, e que nos disseram o seguinte: melhor suspender do que jogar de portão fechado. O que foi a reclamação do São José, né? Diante do jogo do Internacional, né? É um pouco complicado aquilo. Prefiro não me estender muito nessa situação, porque eu achei despropositada aquela nota, mas eu já conversei com o presidente do São José, já conversei com o investidor do clube também, a gente tem que entender, mas... Talvez no contexto de que justamente para aquele jogo teve a liberação da arquibancada, né? Que não era liberada até então. Não, que as situações da forma como foram colocadas, eu acho que se priorizou ali por outra situação que não um evento como esse. Sim, muito provavelmente, eu estou medindo as palavras, Rogério, mas em alguns momentos naquela situação ali, nós poderíamos expor outras pessoas a uma aglomeração de gente. O senhor não fala, eu falo pelo senhor. Por dinheiro. Sim, é isso que eu digo. Não, talvez tenha pesado isso para o São José. Se colocaria um contingente de policial
um contingente policial civil, de bombeiro. Provavelmente vocês da imprensa estariam num número maior de pessoas. A gente sabe que ainda ali no São José, questão de portão, entrada, saída, é um pouco mais... Assim como teria problema na Arena do Grêmio, como teria no Bento Freitas, né? Então a gente... Foi um pensamento individualista do São José e não um pensamento social. Naquele momento tinha que se considerar muito mais as circunstâncias sociais, como foram consideradas, do que as individuais, que era o caso do São José. Sim. Então eu só estou dando uma interpretação que é minha, né, pelo que o São José tenha reagido da maneira que reagiu. Ou seja, teve um pensamento exclusivista, especificamente em si, e não considerando o todo da sociedade. Gosto das palavras que o Rogério usa, exclusivista é muito bom. Na minha geração isso é egoísmo, né? Podemos... Enfim, mas todos estão no seu direito, né? A gente tem que entender também... É porque ele viu os outros, né? As dificuldades. Quando foram os outros não tinha pandemia, né? A gente entende as dificuldades que se passa. Muitas vezes o clube do interior, e a gente considera o São José um clube do interior também, eles esperam esse momento de se jogar contra a dupla Grenal. Né? Porque sabe que vai aumentar um pouco a renda, não sei quanto se daria ali em termos de público, mas... A gente também entende, mas respeitosamente acho que houve um pouquinho de precipitação, assim. Mas enfim. Não, eu também considero, a minha interpretação é essa. Claro. Porque eu disse, o São José foi, na palavra do Diogo, egoísta, né? Eu usei a minha expressão individualista e exclusivista. Pensou numa situação sua, eu até entendo por que pensou isso, que foi a liberação justamente para aquele jogo Sim. da arquibancada, lá da Rua São Gonçalo, né? Sim. Que até então não existia, mas o São José, os seus dirigentes, não consideraram o bem maior. Também Não vamos levar em consideração o que bem talvez eles nem social. soubessem também o nível em que as coisas poderiam chegar. Mas ali já se tinha, por isso Tinha uma ideia, que houve claro. justamente a eu tô proibição tentando de defender público. um pouco o São José também, não só para não apanhar sozinho. Não, lógico. Eu acompanho bastante o que o clube vem fazendo. Eu tive com eles lá no Maranhão ano passado, quando por um detalhezinho acabaram sendo eliminados da Série C e não tiveram acesso à Série B. Eles fizeram muitos investimentos para também adequar o seu estádio ao projeto de licenciamento da CBF. Então a gente sabe que frustra, né? Mas eu acho que tem momentos que a gente pode ajeitar de outra forma. Sem dúvida. Bom, nós vamos continuar falando, vamos trazer mais sobre a situação do Campeonato Gaúcho, não é? Porque desde o final de semana que já está se propalando aí um campeão, né? O caso Caxias, já entrou discussão que seria talvez pelos pontos corridos e tudo mais. Nós vamos abordar mais diretamente essa situação. Eu quero lembrar para vocês que pela determinação do prefeito municipal de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, né, nós estamos com todas as academias de Porto Alegre fechadas nesse período. É um prazo temporário que pode ser alongado, sem dúvida alguma. Mas eu quero lembrar para vocês que o WhatsApp do CT Ciclo 21, do professor Leandro Brandão, né, está à disposição, tanto para aqueles que já são alunos frequentadores do Centro de Treinamento Ciclo 21, quanto aqueles que não são frequentadores. Então, você pode, né, na Ipiranga está fechado, Ipiranga 4668, que é o endereço do CT Ciclo 21, está fechado, mas o WhatsApp, o professor Leandro Brandão, está respondendo. Então, se você quiser alguma informação, até porque depois desse período de restrição, né, o CT Ciclo 21 volta a funcionar normalmente, você liga para o WhatsApp do CT Ciclo 21, que é 51, o código de área, 99606-1956. 99606-1956 é o WhatsApp do CT Ciclo 21, tá certo? Vamos à mensagem do SESC e depois da mensagem do SESC, eu vou explicar por que eu faço questão e fiz questão de colocar esta mensagem no SESC ainda. Vamos lá.
Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Por que eu fiz questão de manter essa mensagem do Sesc de Turismo? Por quê? O Sesc está atendendo, você pode ter as informações pelo site, mas também ligando para o Sesc, procurando o Sesc que está mantendo os atendimentos. Quem contratou pacotes turísticos, né, para o exterior ou fora do Rio Grande do Sul, pode contatar com o Sesc e para ver qual a melhor solução, né, ou de adiamento, transferência ou até de reembolso desses pacotes que foram adquiridos. Se você contratou os pacotes turísticos do Sesc aqui para o Rio Grande do Sul, para dentro do nosso estado, né, ou nos próprios hotéis do Sesc, que tem aqui em Porto Alegre, Gramado e Torres, você pode, né, usufruir normalmente aqui dentro do Rio Grande do Sul desses pacotes turísticos, ou então achar uma melhor solução que seja mais conveniente para você. Mas tudo isso basta que você acesse o site do Sesc, sesc-rs.com.br, ou procure uma unidade do Sesc. Tá certo? Presidente Luciano Oxman, primeiro eu quero agradecer mais uma vez a tua vinda aqui e gostaria que ela tivesse sido numa outra situação, né? Que... Não faltou convite, né, Rogério? Sim, mas faltou agenda, né? Faltou agenda, sem dúvida alguma. Não, sem problemas. E aí, tu tinhas vindo no programa quando já eleito, mas não empossado. Ah, tá bem. Né? Não tinha sido empossado ainda. E aí eu estava aguardando para fazer uma brincadeira. Vamos fazer um momento de descontração aqui, porque também isso não é proibido. Vamos lembrar que nos próprios grupos de WhatsApp a gente tem recebido muitas brincadeiras. Algumas pessoas ficam indignadas com as brincadeiras e tal, mas eu entendo que nesse momento de tanta tensão e preocupação, é bom que tenha um ou outro dentro dos grupos de WhatsApp que venham com uma descontração, né? Para a gente aliviar um pouco o espírito. Afinal, é tanta carga. Pega o Diogo, que é o coordenador da Rádio Grenal. Hoje eu liguei para ele, pelo WhatsApp, e o Diogo disse, não estou conseguindo ver porque eu estou nesse... né, a história toda com pouca gente, né, redução de profissionais, como a gente está fazendo aqui, inclusive reduzindo participação de convidados aqui no programa, de participantes, desculpem a redundância. E o Diogo, estou almoçando agora aqui, estou te respondendo. Então, essa é a situação. A gente vive esse momento que é uma carga realmente. É o teu caso. Teve reunião sexta-feira, foi sexta-feira com os clubes? Ou foi segunda? Não, segunda-feira com os clubes, viajou segunda-feira para o Rio de Janeiro, só conseguiu voltar ontem à noite, né? E já está com reunião agendada para amanhã, com os atletas. Quer dizer... A gente vive. Então, um momento de descontração, e eu quero fazer esse momento de descontração agora contigo. Vou aqui. te agradecer, não sei nem o que vem, mas eu... Antes mesmo, obrigado. Mas eu também gosto disso. Na própria reunião lá, vocês sabem que o meu sangue, às vezes, ele fala mais forte um pouco e eu me vejo obrigado a descontrair também. Descontrair um pouquinho também em algum momento com... O próprio diretor financeiro da CBF lá também, para dar uma descontraída. Acabei brincando, porque o tom estava muito sério. O que tu dissesse para ele lá? Revela para gente. Não, a gente comentou... Abre o cofre, como é que é? Dá a senha do cofre. Nós comentamos algumas situações sobre as dificuldades que as federações vão poder passar nesse momento, porque a gente fala muito que os clubes estão passando, ou poderão passar por dificuldades, porque não tem as suas rendas. A federação também vai deixar de ter o seu... Vai ter um corte no seu orçamento também. Hoje teria jogo no Beira-Rio, da Libertadores. Né? Vocês sabem que é uma fonte de renda. Toda a programação financeira da federação estava baseada nisso. E então nós estávamos fazendo um pouquinho de... O não a gente já tinha, né? Então dá uma pedida até para que a gente pudesse, de alguma forma, auxiliar os clubes aqui também. E o presidente Caboclo passa para o diretor financeiro dizendo, não... Juninho, você dá uma estudada aí e tal. E ele disse, não,
pode deixar, presidente, eu vou dar uma estudada com muito carinho e tal. Aí ficou aquele troço todo, eu olhei para ele e disse, se não fosse esse coronavírus, eu ia até te abraçar aí. Se o problema é carinho, eu vou... Com aí, carinho. Eu vou te abraçar para ver se vem alguma coisa. Para ver se sai alguma coisa. Então, eu acho que é importante a gente... E quando o Luciano fala sobre o sangue, né, ele está fazendo referência ao pai dele, o grande Zélio Oxmo, Zelinho, né, que é, sem dúvida alguma, um brincalhão de primeira linha. Até demais, né, Rogério? Eu dou uma segurada Dá nele, uns cortes, né? Mas, não, grande Zelinho deve estar nos assistindo, né? Um grande abraço para o Zelinho. Mas o que eu ia dizer para ti é o seguinte, uma coisa que tu não pode ser acusado, talvez tu venha a ser acusado pelo torcedor colorado mais adiante, como o Noveleto foi acusado pelo torcedor gremista de proteger o Internacional, nunca existiu, como eu sei que nunca vai existir da tua parte também, mas eu estou dizendo que o torcedor daqui a pouco vai te acusar de proteger, daqui a pouco favorecer o Grêmio. Mas nesse início, tu é o maior pé frio que tem pro teu time, cara. Não tem time, Rogério. Não, tudo bem. Não tem, tudo bem, mas aí ele sabe, foi dirigente do Grêmio e tal. Não, bem. Mas é o maior pé frio. Vamos lá. Cheio de rolo. Mais um. Não vai me complicar. Mas olha aqui, então agora eu vou te... Vai ser rotulado lá. Achei que tu ia falar daquela defesa que tu fez comigo, tu vai falar de... Mas tá bom, mas aí eu não posso, porque aquela, se eu falar, eu vou, como diz o outro, vou me gavar. Não, mas foi a defesa. Vai ser gabolice minha, não... Mas aí tu pode até depois tocar nesse assunto aí para esses guris saber com quem que eles estão tratando, Luciano. É verdade. Mas eu estou dizendo que tu é o maior pé frio, rapaz. Primeiro vai entregar, o Grêmio está disputando uma final de Recopa Gaúcha. Vai entregar a taça lá, não entrega para o Grêmio, entregou para o Pelotas, que foi o campeão da Recopa, tá? Aí tem uma sorte, né? Uma sorte que o Noveleto não teve. Não teve. E que tu tivesse decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior num clássico Grenal. A gurizada vai lá. Mas Grenal. ali tu não pode me acusar, ele ganhou um clube gaúcho, ali não, foi bom tudo pra bem. federação. Tá bom, mas tá bom, ok. Mas todos nós temos os nossos passados, tá? E aí vai lá, deu o Internacional, deu o adversário do Grêmio, segundo. E a terceira, agora o primeiro turno. Ainda bem que segurou agora o segundo turno. Tinha que dar uma travada nessa brincadeira. Essa aí foi uma bolinha. Aí entregou. Essa aí passou um pouco da conta. Entregou primeiro para o Pelotas, depois para o Internacional e depois para o Caxias. E nas três finais que o Grêmio estava envolvido. Então, o presidente Luciano Oxman teve sorte, porque a dupla Grenal fez um papelão na Libertadores, o Inter perdeu 6 titulares, o Grêmio perdeu 4 jogadores, agora vão ter tempo para se arrumar, para montar time, para voltar na Libertadores bem, pronto. Então deu tudo certo. Não, mas já tinham te falado isso? Já tinham. Então não sou eu que estou te colocando aí como pé frio. Não é de agora. Tá ótimo. Mas vamos voltar então, já que eu falei nessa questão aí desse jogo, essa decisão com o Caxias. Existe algum critério que a federação já está conversando, confabulando aí para... se realmente não tiver mais o campeonato, que parece que pelo jeito que está o andar aí da carruagem, não vai ter o campeonato mais. Rogério, eu vou te dar a resposta com dois fatores. Assim. Sim. O primeiro é o meu conceito com relação ao momento que a competição está passando, e o segundo é fundamentado também numa informação que veio da CBF. Qual é o meu critério que eu entendo como o correto, e a gente precisa estabelecer isso e entender. A partir do momento que a federação homologa um resultado com base na atual fase que está a competição, ainda mais se considerando que ela é dividida em vários momentos, tu tem um primeiro turno para se decidir um finalista, tu tem um segundo turno onde se divide o finalista, e as demais premiações, vamos dizer assim, que da competição, elas decorrem do somatório das 11 partidas, das 5 do primeiro turno e das 6 do segundo turno. Sim. Onde tu vai definir campeão no interior, onde tu vai definir Copa do Brasil, Série D e o rebaixamento. E são
premiações pecuniárias, todas não, elas? Não é a questão, não estou nem falando da questão pecuniária. Sim, mas tô algumas têm termos, ou não? Não tem. Não. A gente tem um acerto com algum clube do interior que classificaria e tal, mas independente da questão pecuniária, estou te falando da questão exclusivamente desportiva. Certo. A partir do momento que tu não tens o critério de pontos corridos, a meu juízo, isso já te elimina. Até mesmo porque, se a federação, numa hipótese, homologa o Caxias campeão gaúcho, sim, a federação por si só homologa o Caxias campeão gaúcho, no meu entendimento, eu tenho que respeitar o que diz o regulamento e tenho que ver a posição de cada um na tabela e distribuir as outras situações previstas no regulamento, quais sejam o campeão do interior, a Série D, a Copa do Brasil e os 2 do rebaixamento. Certo. Não me parece justo esse momento, especialmente tu olhando a tabela, porque a diferença de ponto para aqueles que estão, e a gente tem que se preocupar com a questão do rebaixamento, especialmente, ela dá possibilidade daqueles que estão hoje na zona de rebaixamento de até o final da competição, e ela acontecendo, eles ultrapassarem quem está na sua frente hoje, e da mesma forma aquele que hoje estaria ganhando o direito de ser o campeão gaúcho do interior, ou ter o direito à vaga da Copa do Brasil, que virou a menina dos olhos de todo mundo, e a gente sabe por quê, em razão da premiação. Não me parece que essa seria a situação mais correta. Então, para o meu senso de equilíbrio e para a minha situação de justiça, a decisão ela não é tão simples assim, porque existem outros. E existe um outro fator importantíssimo com relação a essa decisão, que vem da CBF. Por quê? Porque o critério para se definir quais são os clubes que vão, ou os requisitos, os critérios para o clube obter a vaga na Série D e a Copa do Brasil, quem define é a própria CBF. E nós estamos numa situação hoje completamente inédita. Uma competição que vai encerrar, e aí, se encerrar 100 jogos, a CBF vai aceitar esse critério, a CBF vai querer distribuir essas vagas de alguma outra forma. Então a gente tem que aguardar, e isso foi levantado nessa reunião lá na CBF. A gente precisa aguardar que a CBF defina qual é o critério num eventual encerramento prematuro da competição sem a realização dessas últimas 3 rodadas, para daí então a gente começar a caminhar. E aí tem que sentar, reunir os clubes e também acabar definindo. Mas me preocupa muito a questão da justiça e dessa situação com relação ao rebaixamento. Isso é o que mais me preocupa, menos do que a questão do campeão, enfim. Salvo engano, o campeão do interior tem uma premiação, um dinheiro, né? No Campeonato Gaúcho. Tem, cara. Não, só onde é que eu quero chegar? Não é nem pela questão financeira. Na verdade, eu até conversei com um presidente hoje. A gente tem um valor provisionado já, e ele normalmente é para os atletas da equipe campeã. Não é para o clube. Mas eu até, em meio a todo esse turbilhão de coisas, eu tenho que rever lá. Até questionei um presidente pelo telefone hoje, um presidente de um clube, para ver se nós combinamos que o campeão gaúcho do interior, que teria o direito a essa premiação, é aquele clube que for mais longe na competição, e aí esse ano nós temos a possibilidade de ter alguém mais longe, pode chegar a 2, enfim, no eventual. Ou se é o campeão no interior pela questão da pontuação, porque nós tivemos aquele episódio com o Novo Hamburgo, onde o Novo Hamburgo foi campeão gaúcho, e acabou que o prêmio em dinheiro saiu para o 3º colocado. E então eu acho que entre eles, numa reunião que eles fazem sozinhos, os clubes do interior, eu acho que eles combinaram essa forma do prêmio ser para aquele clube que for mais longe. Fora essa questão financeira, pecuniária de premiação, não daria para simplesmente congelar tudo? Bom, vamos na hipótese, não tem mais como seguir o Campeonato Gaúcho. Tá? Essas medidas restritivas, elas vão ser prorrogadas pelos governos em todos os níveis, federal, estaduais e municipais, então não tem como terminar o Campeonato Gaúcho. Não vai adiantar retardar o início do Campeonato Brasileiro, porque o período vai ser maior. Muito bem. Não dá para simplesmente congelar tudo e passar isso para o ano que vem?
Ou seja, com o primeiro turno já definido, não rebaixa ninguém, tá? Não, nessa tua hipótese, assim, vamos dizer que a definição seja essa, eu acho que zera a pedra e começa do zero. Uma competição nova. Mas aí o Caxias vai perder o que conquistou. Bom, vai perder o primeiro turno. Nós vamos ter que entender o que... Aí se joga o quê? 3 rodadas, Rogério? Com equipes diferentes, com situações diferentes, aí quem está lá embaixo se reforça para não deixar cair. Pois é, mas... Seriam 7 jogos para alguns times só, né? Isso seria injusto. Porque se ficar zerado também, né, esses times que hoje estariam caindo... Mas eu acredito, Rogério, tá, que isso vai vir alguma coisa da CBF com relação a isso. Porque eu imagino... Se definindo a impossibilidade da continuidade ou do encerramento da competição, por seja a razão que for, eu acredito que a CBF, enquanto entidade que comanda o futebol brasileiro, ela vai passar uma orientação dizendo o seguinte, é assim ou é assim. Eu entendo, Não quero tirar a responsabilidade do nosso colo, mas eu acredito que possa ser assim. Eu entendo que existe essa possibilidade, mas, por exemplo, assim, eu sou um dos que defendo que, como não vai ter data, dificilmente a gente vai ter data, né? A própria Libertadores anunciou agora há pouco que as competições estão suspensas até dia 5 de maio, como o próprio presidente Luciano falou. Nós não vamos ter data porque a CBF ainda sofreu um pênalti muito grande, né? Com o adiamento da Copa América, né? Nós vamos embolar muita coisa ali na frente. Então tem uma outra situação que é a seguinte, eu defendo o Caxias campeão. O Caxias já tem mérito para isso. Ele ganhou o primeiro turno, em pontos, ele é o time do Campeonato Gaúcho que mais fez pontos. Aí é que tá. Posso te interromper? Sim, claro. Eu estou contando os matas, né? Sem os matas não seria ele. Eu não posso estabelecer um critério diferente, somando os matas para dizer que ele tem um número de pontos maior, porque o regulamento não fala isso. Mas aí eu vou usar as tuas próprias palavras para te ajudar. Tá bom. Se a CBF definir que vai mudar... Pois é, mas e se a CBF... Deixa para a CBF. Se a CBF vir na minha... Não é para a federação. Se a CBF vir na minha hipótese, tá? Congela tudo... Mas eu vou te dizer o seguinte, nós vamos ter essa semente que tu está plantando, ela já está plantada. A partir do momento que o vice-presidente da CBF, que era o nosso presidente da federação até o ano passado, o presidente Francisco Noveleto, ele diz numa entrevista, como ele disse hoje na Rádio Grenal, que a sugestão dele vamos congelar tudo e o ano que vem a gente decide. Bom, quero dizer o seguinte, eu não ouvi hoje a entrevista... Não, eu estava te ouvindo e pensando, será que o Rogério ouviu ou não? É isso que eu estou... Não ouvi a entrevista. Quando um vice-presidente pensa como tu pensa, é porque alguém já pensou alguma coisa. Então talvez. E se vir essa determinação da CBF, a federação está isenta da decisão. Veio da CBF. Porque o que eu estou pensando é justamente nisso. Como o ano que vem a Copa América não vai sair esse ano, vai sair o ano que vem. A Eurocopa também. A Eurocopa também. Então, se você tiver menos datas, um campeonato onde já tem um primeiro turno decidido e um segundo turno encaminhado, sobra mais datas para as equipes e para outras competições. Assim, Rogério, é lógico que a gente precisa pensar nas hipóteses e a gente tem que tentar... Porque enquanto tu fala, eu estava fazendo uma projeção, aí tem clube que vai montar um grupo novo, vai contratar atletas e vai jogar 3 jogos num semestre. Mas talvez aí entre aquilo que nós falamos no início do programa, aquela suspensão temporária de contrato. Eu acredito assim que isso fere até o equilíbrio técnico da competição. Eu duvido. Ultimamente eu tenho me cuidado muito assim para cravar alguma coisa ou para falar, mas duvido muito que a CBF tome uma decisão no sentido assim, não congela e define no fim do ano que vem, no outro ano, conforme for, porque isso fere frontalmente o equilíbrio técnico da competição. Eu só penso na parte do rebaixamento, não estou pensando nem ali na frente. Sim. Porque aí daqui a pouco o clube que está ali embaixo monta um super time para 3 jogos. Porque financeiramente pode ser mais barato. Né? Pode ser mais barato, vai ali, enfim. A gente tem que trabalhar com todas as hipóteses. O Antônio Becker está falando aqui alguma coisa. Não, mas ele está falando de uma questão técnica nossa. Tá? Uma questão técnica nossa aqui do Facebook, a gente vai analisar. Obrigado pela participação. O Antônio Becker, assim como o Flávio Ribeiro da Silva, também conosco. Eu quero passar um recado aqui a respeito do SESC, né? Já falei daqueles que tiveram aí a situação com os pacotes turísticos,
contratados com o SESC, que procurem o SESC, né, para ver qual é a melhor solução, se é reembolso, se é mudança de datas, enfim. Mas o sistema FEComércio do Rio Grande do Sul como um todo, né, o SESC e o SENAC, comunica que serão cancelados ou adiados os eventos coletivos que gerem aglomeração pelos próximos 30 dias, incluindo atividades esportivas, de recreação e ações que possam ser consideradas de risco para idosos do programa SESC Maturidade Ativa. As medidas são preventivas por conta da contaminação do novo coronavírus, né, o Covid-19, e seguem as determinações do decreto do governo do Rio Grande do Sul, publicado na última sexta-feira, dia 13. Você pode conferir estas e mais outras informações detalhadas diretamente no site do SESC, sesc-rs.com.br. Vamos à mensagem do Zafari e a gente volta para o segmento final do Virando o Jogo de hoje com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, e vamos falar ainda sobre uma questão financeira que foi levantada na reunião de segunda-feira dos clubes com a federação, principalmente compensação que alguns clubes do interior chegaram a comentar isso. Já voltamos. Olha, o Zafari, ele está preparado para atendê-lo aí nesse momento em que tem, evidentemente, por parte de algumas pessoas, uma grande corrida ao supermercado Zafari. Normalmente eu vou no Zafari, é quase uma passagem diária, né, que eu tenho pelo Zafari. Eu não sou daqueles que, talvez porque me criei quando criança, né, fazendo rancho, minha família fazia rancho para levar para casa, tá? E aí era uma coisa que eu realmente não gostava. Tá? Não gostava? Não, de fazer rancho, eu adorava. De ter 2 carrinhos e tal. Só né? pensava em tirar aquilo tudo para casa depois, que horror. Claro, porque depois era a gente em casa que tinha que arrumar. A minha mãe sempre foi esperta, ela levava eu e meu irmão no rancho e dizia, ó, vocês podem comprar 2 coisas. Aí ficava intertido procurando as 2 melhores coisas. E depois tinha que guardar o rancho todo também. Mas daí a criança estava feliz em guardar, né? Mas eu prefiro, né, uma presença quase que diária no Zafari. Tá? Até minha mulher diz que a minha Disneylândia é ir no Zafari lá e ficar passeando entre as gôndolas e tal, mas enfim. Beto está dizendo que a dele também diz isso. Mas eu gosto. E hoje, né, por conta de fazer esse dia de reclusão espontânea, saindo só agora para vir aqui para a TV, eu não fui no Zafari hoje, mas amanhã eu vou no Zafari. Mas em contato com o pessoal do Zafari, né, o Zafari, né, para esse momento que se ocorre, e até a recomendação é o seguinte, não vá em horários de pico. Então, se você tem que ir dar uma passada no Zafari, vá em horários intermediários. Não precisa ser exatamente no final da manhã ou no final da tarde. Tá? Faça horários intermediários, se for necessário sair de casa. Mas, então, essa aí é a informação a respeito do Zafari. E antes de falarmos a questão dos clubes do interior, o presidente Luciano Oxman recebeu agora uma informação oficial da Conmebol, é isso? É isso, suspendendo, então, até o dia 5 de maio, as competições sul-americanas, Conmebol, Libertadores e Sul-Americana. Sim. Diferente do que havia, né? Havia uma suspensão até o dia 21. E essa era uma das situações que também, eu acredito, estava fazendo com que, especialmente a dupla Grenal, manifestasse interesse em seguir os seus treinamentos. Sim. Porque não sabia se a Conmebol determinaria jogar ou não agora, a partir da semana que vem. Então, acabaram de oficializar aqui que até dia 5 de maio não recomeça. Bom, é uma decisão absolutamente sensata, né? Sim. Então, provavelmente também as nossas competições nacionais aqui não recomecem antes disso, né?
Isso é um indicativo. Normalmente essas decisões, quando elas vêm assim, as confederações nacionais já conversaram com a Confederação Sul-Americana, que por sua vez já deve ter conversado com a FIFA. Então acaba um efeito cascata. Agora é só esperar um pouquinho. Essa é a dedução, porque vocês tiveram as reuniões na CBF, e ele deve ter passado justamente isso para a Conmebol, como tu estás dizendo. Então, oficialmente agora, antes do dia 5 de maio, não recomeça o futebol sul-americano, ou pelo menos as competições da Conmebol. A princípio não, né, Rogério? Embora a gente saiba que se aconteça aí do quadro dar uma melhorada brusca, não impede de se analisar novamente. De se analisar novamente. Todas as hipóteses. A gente espera isso. Até porque essas medidas que estão sendo adotadas, né, eu diria até em passos anteriores ao momento que foram adotadas na Itália, por exemplo, porque se tinha naquele momento o desconhecimento. Não é? Talvez os únicos que tivessem conhecimento já da situação e não passaram adiante eram os chineses, né? Mas isso aí é uma outra questão aí que está muito mais no terreno da hipótese do que qualquer coisa concreta que possa existir. Então, vamos deixar assim. Então, muito provavelmente a gente tenha essa curva e tomara que não ultrapasse esse pico, né, de atendimento hospitalar, principalmente de internação ventilada, internação em UTI. Né? Acho difícil, mas... Tomara. Vamos torcer para que seja assim. Para a gente encerrar, presidente Luciano Oxman, o Virando o Jogo, como é que vai ter compensação que os clubes do interior chegaram a cogitar? Existe essa possibilidade de compensação financeira para os clubes do interior? Na verdade, tirar da dupla Grenal para os clubes do interior? Eu acho que aí, Rogério, não quero pular fora, né, de nenhum... Até me dispôs a conversar, mas eu acho que um questionamento que deve ser direcionado ao presidente Romildo e ao presidente Marcelo, né? Porque quem pode autorizar isso ou concordar com essa situação são os dois. Eu conversei com os clubes do interior e disse que vou tentar conversar, sim, com a dupla para a gente buscar algum tipo de acordo. Eu acho que nesse momento a gente precisa estar unido também, mas também entendendo, logicamente, que as dificuldades dos dois são menores, evidentemente, mas que também vão ter a partir de agora, porque deixam de ter renda nos seus estádios, enfim, tem toda essa situação. Mas, de repente, repassar um pouco da cota de televisão, que se não vai ter jogos agora, transmissão, repassa um pouco. Tem clube em Porto Alegre que briga por 30 mil de salário com o jogador. Tu acha que vai não podia terminar o programa sem dar uma porrada nesse negócio do Ferreirinha, né? Não, mas é que se 30 mil faz falta, imagina uma parte do que o presidente Luciano Oxman deu para a dupla Grenal, né? Bom, nós estamos chegando ao final do Virando o Jogo. O Cadu Oliveira já está com seus convidados apostos ali para o 2 Toques. Quero agradecer, Luciano Oxman, muito obrigado pela participação aqui no programa. A oportunidade de estar aqui. E sucesso, né? E que tudo dê certo aí daqui para frente. Já chega, esse teu início aí já é bronca suficiente para esse começo de gestão na Federação Gaúcha de Futebol. Não, tudo bem, acho que o pessoal, a minha diretoria da federação está sendo muito parceira, me deu razões suficientes para eu ter mais convicção ainda de que os escolhi de forma correta. Os clubes, a sua maneira também, a gente tem que entender as dificuldades, às vezes dão uma gritada a mais, uma gritada a menos, mas também estão compreendendo. E se era para cair no meu colo, a gente tem que resolver, porque a gente vai ter essa chance. O desafio só é dado para quem tem capacidade e competência, como é o teu caso. Obrigado. Muito obrigado pela sua audiência. Fiquem aqui na RDC TV, porque já está chegando 2 Toques com o comando do Cadu Oliveira. Até amanhã. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.